Este episódio é um oferecimento Hubcom, estrutura completa de foto e vídeo para o seu negócio ser visto e lembrado. Protagonistas, um podcast apresentado por Ariane Lobo e Paloma Mina. Aqui você vai ouvir histórias reais de empreendedorismo e todos os perrengues que fazem parte dessa jornada. Um espaço onde o sucesso vai além do próprio negócio. Protagonizar as nossas histórias é o que a gente busca. Vem com a gente se inspirar? Olá, estamos começando mais um episódio de Protagonistas. Eu sou a Ariane Lobo e aqui comigo está a Paloma Mina. Oi, gente, tudo bom? E antes de dar início a esse episódio, eu quero pedir para você dar um like, se inscrever no nosso canal, que isso é muito importante para o nosso trabalho, gente. Também que se você estiver ouvindo a gente pelo Spotify, segue a gente, avalie esse episódio. Cada like, cada comentário, cada compartilhamento é muito importante para o crescimento do nosso trabalho, tá? A gente está trazendo aqui hoje uma convidada muito especial. Já vou dar um spoiler que é uma convidada que está vindo novamente. É um assunto super importante. É um assunto que impacta a vida de todos nós. Exato. Pessoal. É um assunto maravilhoso. Exato. Sobre o qual, às vezes, a gente tem algumas dificuldades, Exato. né? Que tira um pouco do nosso juízo. Exato. É um assunto essencial para a vida de todo mundo. Então, é isso. Se inscreve no nosso canal. Segue a gente também no Instagram, que é protagonistas.podcast. Por lá, a gente compartilha os melhores cortes e interage com vocês. Bom, e como vocês sabem, o Protagonistas ainda é um projeto bebê e todo o apoio é muito bem-vindo. Então, se você faz parte da nossa comunidade, se você gosta do nosso trabalho e gostaria de apoiar a gente, quer ver o Protagonistas aqui ainda por muitas temporadas, nós aceitamos contribuições através da nossa chave Pix, que é o nosso e-mail, que é podcastprotagonistas@gmail. Outra forma que você tem de apoiar o nosso trabalho é anunciar aqui com a gente. Então, se você tem interesse em vincular a sua marca ao trabalho que a gente faz aqui com as mulheres e com empreendedoras, é só chamar a gente por esse mesmo e-mail e a gente vai fechar um excelente negócio. Exato. E falando em Pix, é sobre isso que a gente vai falar hoje. Eita! E a organização financeira, né? A gente está iniciando aí um novo ano e esse é um assunto tão importante que a gente pediu para essa convidada que já veio aqui antes voltar novamente. E vamos lá para vocês entenderem a importância dela voltar aqui no Protagonistas. Na sua lista de metas de 2024, tem a palavra dinheiro? Tem a palavra dívida? Tem a palavra investimento? Se sim, para qualquer uma delas, esse episódio é para você. Nós vamos falar dos caminhos para realizar projetos importantes. Seja a viagem dos sonhos, a compra da casa própria, a troca do carro por um carro zero, a tão sonhada independência financeira ou até abrir um negócio com alguma reserva que é para não passar susto. Exato. A gente precisa dizer que para todas essas realizações acontecerem, é necessário planejamento financeiro. Então, a nossa convidada de hoje é expert em mostrar esse caminho. E a nossa convidada de hoje, que está aqui pela segunda vez, é Samela Silva. Eu vim até com muito ouro pra falar com ela. Inxalá! Beijo, Carla Dias! Com diamantes. Eu vim com placas de ouro, né? Porque a universo entendendo o que nós estamos tratando aqui, né? Tudo bom, Samela? Tudo bem, meninas. Estou muito feliz de estar de volta e num momento maravilhoso de falar sobre isso, né? Começo de ano, acho que todos nós queremos sempre fazer um ciclo melhor do que o anterior. Mas, obviamente, a gente precisa fazer coisas diferentes para que esses resultados venham, né? Então, quero falar muito com vocês sobre isso, do que as pessoas podem fazer para ter um 2024 bacana financeiramente. Aí, se for tranquilo, já tá bom, né? Não precisa ser nem assim, fogos em Copacabana, né? Se for um marzinho calmo, já tá bom. Já tá Samela, ótimo. a gente sabe que é um prazer ter você de novo aqui. E a gente sabe que dinheiro na mão da mulher é liberdade. Então, a gente precisa sempre falar disso. E hoje, como você já deu uma adiantada, a gente vai falar sobre planejamento, sobre como se organizar para dia 31 de dezembro, agora de 2024, você olhar para trás e falar, opa, esse ano eu fiz diferente. Pra gente ter um ano mais seguro e mais rentável, principalmente. Então, vamos lá. Por onde que começa o ano, assim, conscientemente? Como é que faz pra tomar consciência da própria situação, né? E fazer um bom planejamento para 2024? Olha, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é, de fato, o nosso orçamento.
As pessoas precisam sentar e colocar no papel quanto de fato elas ganham. Mesmo que seja um momento triste. Mesmo que seja um momento triste, porque... tipo assim, ganhei um pouco. Gente, o primeiro passo pra gente resolver qualquer situação é encarando de frente a questão. Porque assim, não olhar para as finanças não vai ajudar em nada. Se resolvesse, eu até falava, gente, fecha o olho, nunca mais abre o aplicativo do banco, porque assim as coisas se resolvem sozinhas. Mas não vai ser assim. Então, tem que colocar quanto se ganha, mesmo sendo autônomo, pega lá, separa um diazinho, pega o seu extrato de conta corrente, eu sei que é duro às vezes, mas pega. E veja quanto foi a sua média de renda ao longo de 2023. Como que faz? Pega as 12, sei Os lá. 12 meses. Quanto mais tempo o autônomo conseguir avaliar de renda, mais assertivo ele vai ser nessa média. E esse é o melhor momento, né? Porque Excelente. agora fechou o ano, fechando o dezembro, pega lá janeiro e puxa os últimos 12 meses. Todas Sim. as entradas, Todas as saídas também, se todas as conseguir. entradas e saídas. Hoje, até os aplicativos dos próprios bancos já tem ali uma classificação das Mas é despesas aquele momento de e tristeza, tal. né? Mas Mas eu tô triste. é necessário. Sabe o que eu pensei? É que entrar só entra por no máximo 2 lugares. Agora sair é todo tipo de buraco que sai dinheiro, né, É gente? verdade. Por isso que eu também acho super legal quando a gente começa a inovar e tem fontes de rendas diferentes, porque se seca uma parte ou diminui por algum motivo, a gente tem uma outra entradinha aqui. Quando eu decidi fazer a transição de carreira, uma parte da minha renda já vem dos meus investimentos como renda passiva. Então, eu já sei que aquele valor tá ok. Eu tenho que fazer ainda mais sobre aquilo, mas aquele valor já paga boa parte das minhas despesas mensais. Pensa se para uma empreendedora isso já não faria uma bela diferença, né? Então, quando a renda não vem de um único local, isso ajuda muito, né? Porque é normal, né, gente? Ainda mais para nós empreendedoras. A gente vai ter meses e meses ali, né? Oscila mesmo, né? Oscila, é natural. Gente, sabe o que eu ia falar? Antes da gente continuar esse episódio, eu queria falar que é muito importante as mulheres prestarem de fato atenção, porque a gente vem tendo aí, a Pá falou uma coisa que dinheiro na mão da mulher é liberdade, e não é da boca pra fora, Não. é de verdade mesmo, porque a gente vê aí casos recentes de mulheres Nossa. super poderosas. Olha aí o caso da Ana Hickman. Muito boas em fazer dinheiro e que Muito boas em fazer delegaram a gestão do dinheiro e aí foi gerando uma dependência e todo tipo de problema, né? Não, deixaram o dinheiro na mão do homem, na mão do marido 100% e deixaram lá e só foram trabalhando, ela só foi trabalhando e aí depois deu no que deu. O caso mais recente que eu vi agora, da Suzana Werner, ela fez um post no Instagram, que ela agora ela só tem o cartão de crédito pra gastar porque ela deixou todo o dinheiro também pra o marido administrar. Tá igual a Larissa Agora tá Manoela, R$100. não tem o dinheiro do milho na praia. Então, assim, você não dá pra deixar o dinheiro na mão de terceiros, Não. né? Você precisa assumir a responsabilidade, Sim, né? e eu acho que a Que partir aprende a administrar. Não, e a partir do momento que você é a pessoa que ganha o dinheiro, tá tudo certo você lidar com o seu dinheiro. Não tem problema arranjo nenhum. familiar no Isso. qual isso seja um problema. E a gente tem que parar de improvisar. Eu acho importante. Quando a Samela veio aqui, ela contou qual foi o episódio? A gente vai achar qual foi o episódio, a gente indica pra vocês ao longo da conversa. Tá na descrição do episódio. E ela contou que ela, adolescente, quando teve acesso a crédito, teve um problema. Eu não posso agora, com 37 anos, continuar lidando com o dinheiro da mesma forma que eu lidava com 16. Que eu não faço mais nada da minha vida. Então a gente tem que parar de improvisar, prestar atenção e seguir em frente. Exato. A gente tem que saber lidar com o nosso dinheiro. Porque às vezes a gente deixa na mão dos outros porque fala, eu não sei, ele vai fazer melhor. Quem te disse que a pessoa sabe, Anja? Sai dessa chuva. E as pessoas tendem a correr porque é a parte chata. Mas assim, chato. é necessário. E depois vira automático. Depois vai aprender e tá tudo bem. A vida de adulto é chata, tá, É. meu bem? Desculpa falar pra você. Então- Ser adulto é chato. Ser Então- legal é ser criança. Não dá pra voltar. É Então vamos isso. trabalhar com Então, coisa chata. atenção às dicas da Sam. Atenção, continuando. Aí ela falou, a gente interrompeu. Pega um caderninho ou uma planilha no Gente, no hoje computador. N Indica ferramentas algum? para Vocês indicam vocês alguma? utilizarem. Então, assim, hoje tem muitos planners financeiros, então, se você gosta de escrever, colocar com canetas coloridas, porque isso ajuda o nosso cérebro. Tem pessoas que são mais visuais, são mais táteis, então você tem que pegar aquilo que vai funcionar para você. Joga lá no Google que vocês vão ver várias opções hoje para vocês adquirirem. Quem é meu cliente costuma ganhar um também, tá? Só para avisar. Então,
Pois é, só pra avisar. Devia ter trazido de presente pra vocês. Pois é, lá, Samela. caramba! Ó, ano passado veio uma aqui, quem foi a Josi. Tô esperando meu salgado. Tô esperando meu salgado. Vem agora que a Samela fala pra você traz, não Então, fica ó, empolgada. já fica Não fica então empolgada. que eu tenho que voltar pra Vamos, eu pronto. trazer o Beleza, planner combinado. financeiro, tá bom? Beleza. Mas olha, pra quem gosta de planilha, também tem várias. Vocês podem jogar. A própria B3, que é a Bolsa de Valores, tem um material super educacional no site. Vocês conseguem baixar várias coisas legais lá. E aplicativos, gente, também não faltam, tá? Vocês têm, vou dar alguns nomes, vocês pesquisem, vejam o que faz mais sentido. Pesquisem, Organize, Minhas Finanças, Mobius. Eu utilizo uma plataforma específica com os meus clientes, onde eles também conseguem construir todo o orçamento e planejamento financeiro online, então é bem legal, não precisa anotar tudo se não quiser, a gente já consegue hoje, com a tecnologia, até puxar os dados da conta bancária, do cartão de crédito, então pelo menos aquela função de catar o milho, a gente já consegue amenizar, tá? O Banco Central ajudou criando o Open Finance, então hoje os bancos podem compartilhar os dados assim que a gente permite que eles compartilhem, então muitas empresas, fintechs, enfim, estão vindo com aplicativos bacanas para que facilitem a nossa vida. A gente vai ficar mais com o trabalho de análise e tomada de decisão, que no fundo é o mais importante. Porque eu pego muita gente fazendo o orçamento e anotando, achando que é isso que vai, né? Mas não adianta só anotar. Anotou, aquilo é o quê? Significa o quê? Né? Quando eu falo de criar um orçamento, significa estabelecer metas. Né? Então, você colocar as médias das suas entradas para você ter uma noção de como foi e, de repente, até se dar um desafio. Bom, em média, sei lá, em 2023, eu faturei aí 15 mil reais, consegui trazer para minha vida pessoal 10 mil reais, sei lá, né? Tive meus custos ali, enfim. Para minha vida pessoal foi uma média de 10 mil reais. Então, de repente, você pode até já se colocar um desafio, né? Ó, para o ano que vem eu quero aumentar, sei lá, pelo menos em 25% esse faturamento para que a minha renda na pessoa física, né, também aumente junto, porque tem uma grande diferença, viu? As empreendedoras têm que aprender bastante isso, a diferença entre faturamento e lucro, Sim. né? Então eu vejo muita gente orgulhosa de falar o seu faturamento. Eu faturo 20 mil, eu faturo 100 mil, eu faturo 500 mil, legal. Quanto você lucra no final? Depois que você paga todos os custos do seu negócio? Quanto vem para a sua vida pessoal? Né? E é com isso que a gente tem que trabalhar nas nossas finanças pessoais. E eu acho importante falar, falando empreendedor, eu empreendo faz tempo, mas só ano passado que eu fiz certinho o negócio da conta PJ. Olha aí. Então, super importante separar. Então, dinheiro que vinha dos trabalhos entrava na conta PJ, aí eu botei um percentual pra eu me pagar, que a empresa tem que ter um dinheiro dela. Sim. Porque assim, Exatamente. se me falta um mouse, se dá um problema, sei lá, na licença dos aplicativos que eu uso, não é justo eu tirar do meu bolso, isso é pra minha atividade profissional. É isso. A empresa precisa ter o caixa dela, em nome de Jesus, amém, haverá uma reserva em algum momento. Exato. Mas- Tanto na empresa quanto na vida pessoal. Então, mas ali, como era importante pra mim retirar pra minha vida pessoal, eu coloquei lá quanto que era o meu percentual que eu podia tirar e quanto que ia ficar. Eu acho que quando você fala de fazer orçamento, é organizar as entradas e organizar as As saídas. saídas, exatamente. E colocar limites, né? Porque assim, aquilo que é fixo, normalmente as pessoas até têm em mente e sabem falar. E aí é em cima disso que elas acreditam que é o custo de vida mensal delas. Só que a gente tem que lembrar que além das despesas fixas, que são aquelas que acontecem todos os meses e normalmente têm o mesmo valor, por exemplo, tá? Um aluguel, um condomínio, uma mensalidade escolar, isso não muda muito, vai mudar de um ano para o outro quando tiver reajuste, né? Mas além das fixas, a gente tem as variáveis, que são aquelas despesas que acontecem também todos os meses, só que depende de quanto a gente consome, usufrui, enfim. Então, por exemplo, supermercado, lazer, transporte, tudo isso é variável e precisa ter um limite. Exatamente aí que está o pulo do gato, na minha opinião. Se a gente não coloca um limite para os itens variáveis, a gente vai gastando e chega no dia 30 do mês, a gente fica naquela sensação, deixa eu ver o que aconteceu. No máximo, vocês vão conseguir melhores práticas para o mês seguinte, mas vocês não vão ter resultado no próprio mês. Quando vocês estabelecem um limite, até para categorias como lazer, alimentação, tudo, e vão acompanhando de semana a semana, vocês conseguem tomar decisões dentro do próprio mês. E saber se vocês podem gastar um pouco mais no fim de semana seguinte ou não.
Você já precisa dar aquela compensada, ser mais criativa. Ou você fazer não coisas gastou, fala gratuitas. assim, vou gastar ou vou E investir? agora com gosto, né? É. Pode gastar em paz, pode investir. Então, assim, precisa acompanhar. E por último, tem as despesas sazonais, que essa, quando eu converso com a maioria de vocês, aí realmente pega. Por quê? A gente esquece que os gastos sazonais também fazem parte do nosso custo de vida. Dá alguns exemplos. A gente está num período cheio de gastos sazonais. Dezembro a gente já gasta mais naturalmente por conta das festas, né? Então é ceia, roupa nova. É amigo secreto, né, menina? Nossa, É festa de empresa, aí tem que comprar o lembrancinha. vestido, aí não sei o que. Tem tanta coisa que acontece nessa fase. E aí, pra ajudar, tem janeiro, né? Quem tem carro, IPVA, né? Seguro, essas coisas. Então, se você tem casa, é IPTU, tem criança, escola, material escolar, uniforme. Gente, realmente é um período de muitos gastos sazonais. E tem outros também, presentes. Presentes fazem parte do nosso custo de vida. Se a gente gosta de presentear as pessoas, a gente precisa ter isso no nosso orçamento, né? Então, quando começa a chegar nessa parte, aí eu vejo que a galera começa a sambar bastante. E aí, quando eu crio um orçamento estruturado, olhando tudo isso, às vezes a pessoa chega pra mim e fala, mas eu não gasto muito. Acho que meu custo de vida é o quê? Uns 6 mil reais lá em casa, no máximo. Aí quando a gente põe tudo... é 8. Quando a gente põe tudo, nossa, eu gasto por volta de uns 10 mil por mês. Porque porque tá daí você diluído. dilui esses custos sazonais também nos 12 meses. E aí vocês entendem qual é o real custo de vida, quanto custa viver do jeito que a gente escolheu viver. E aí vocês começam a ter mais dimensão aí da Vocês renda. quem? Vocês os ignorantes financeiramente, vocês as mulheres, vocês as todo mundo, empreendedoras. inclusive eu. Eu faço isso todos os anos. Esses dias eu tava com meu companheiro em casa, eu tava fazendo o nosso balanço da semana, ele olhou assim pra mim e falou assim, nossa, será que as pessoas acham que você realmente faz isso, né? Porque às vezes as pessoas acham que eu não faço só porque eu trabalho com finanças, né? E eu falei, pois é, por isso que eu gosto às vezes de postar os meus bastidores, porque eu faço até hoje. Toda semana, no máximo foi muito corrido, não deixe passar de 15 dias, pra gente ver como a gente tá naquele mês, e eu falo, viu, lazer semana que vem, nada de pedir comida, a gente extrapolou aqui, ou então, tá tudo bem, a gente pode ir num lugar mais interessante, no próximo fim de semana, e a gente vai controlando ali. É porque ter controle é chato. Tem pessoas que têm problema com autoridade, controle no geral, não vamos entrar em questões psicológicas, mas é necessário. É necessário. É necessário e eu acho que a recompensa vem quando você começa a conseguir conquistar coisas. Sim. Pois é, vocês até citaram, é chato. É chato enquanto a gente tá num momento de restrição. E no começo, normalmente é mais desafiador. Mas vocês vão ver o quanto é legal quando depois começa a dar certo, começa a sobrar dinheiro, vocês começam a investir, começam a realizar mais sonhos. Eu acho um tesão hoje mexer com o meu orçamento. É um momento onde eu tô calibrando ali as coisas. E então já não é mais a dor, né? Então vai chegar esse momento. É porque o dinheiro ele tem uma energia dele. Se ele falta, ele te causa emoções. Sim. Se ele sobra, deve causar emoções. Que eu desconheço, mas um dia eu conhecerei. E aí que você falou de estabelecer limites. Quanto que você acha? Eu sei que pra moradia, o pessoal fala que não pode ser mais que 30%. Alguma dica? Uma roupinha de um site chinês, quantos por cento? Gente, isso é tão aleatório, porque assim, a gente tem que entender que o nosso orçamento, ele tem que estar focado no que é importante para cada um de nós. Tá. Então, por exemplo, para mim, é muito mais importante a parte de lazer, viagens, experiências. Vocês vão ver que se eu tiver que gastar, vai ser nisso. Então, eu gasto muito menos com outras coisas, como, por exemplo, roupas, procedimentos estéticos, não tenho quase nada disso no meu orçamento. A gente não tem carro, porque o nosso estilo de vida não pediu um carro ainda e a gente se vira muito bem com transporte público, Uber, enfim. Então, eu tenho um custo muito menor em coisas que, às vezes, para outras pessoas são muito importantes. Então, de repente, uma família com filhos, o carro para eles é essencial. E aí, eu vou lá dizer que ele só pode gastar X%, sabe? É meio complicado quando a gente quer dizer que a pessoa só pode... Moradia. Para algumas pessoas, até pelo histórico de vida, às vezes, né, passou uma infância difícil, viu os pais ali não tendo a casa própria, algo do gênero. Quando a pessoa está na fase adulta, o projeto da casa própria é uma coisa, assim, muito relevante. Exatamente. E tudo a pessoa quer fazer direitinho, planejado, vai, né, querer do bom e do melhor. Então, para ela, às vezes, não viajar, tá tudo certo, desde que a casa dela esteja impecável.
Então ela vai gastar muito mais com a casa do que eu, por exemplo, que pra mim tá super ok ter o dinheiro de um imóvel e não comprar um, porque eu gosto da flexibilidade que o aluguel me dá hoje. Lá na frente eu vou ter meu imóvel, mas quando eu achar o lugar onde eu quero de fato fincar raízes e ver o momento de vida. Mas entende como é complicado? Essas regrinhas dos educadores financeiros servem para nos dar um norte, mas não tá escrito na pedra. Tá, mas vamos lá. 50% do orçamento delivery de comida também já... Provavelmente tá equivocado, sim. Tá. É por isso que é essa questão aí do norte, né? Desse percentual. Nortes e sus, né? Talvez você não saiba pra onde você vá, meu anjo. Agora, pra onde você não devia, mas também por você isso saber. que você procura a Samela pra ter aí estabelecer essas prioridades. Porque seria muito leviano, gente, da minha parte, falar assim, ó, você só pode gastar 30% com tal coisa, 20% com tal coisa. A gente dá métricas para que vocês tenham referência. Por exemplo, quando a pessoa vem sem nada, né, sem nenhuma referência, eu gosto de trabalhar com a meta ao contrário, do investimento. Então eu falo, olha, o ideal é que a gente guarde pelo menos 30% da nossa renda. Isso não significa que é suficiente para todos aqueles sonhos que a pessoa quer realizar. Para algumas pessoas, 30% pode até ser muito para aquilo que ela quer realizar, mas para outras pode ser muito pouco. Mas quando a pessoa vem muito eufórica e não, mas eu preciso de um número, eu falo pelo menos 30%. Hoje não dá? Vamos guardar pelo menos 5%. Aí a gente vai trabalhando, daqui a pouco a gente consegue guardar 10% da renda. 15, 20, até chegar, tá? Entendi. Então, assim, depende muito do cenário, gente, para poder falar nesses percentuais. Mas sim, tem casos que, obviamente, você olha ali, tá totalmente equivocado, né? Mas regrinha, eu não gosto muito, dívida, não. aí tem uma pergunta aí pra fazer. Então, para quem tá muito endividado, qual que é a melhor maneira de se livrar dessas dívidas sem abrir mão de momentos de lazer e de diversão? Porque a gente planeja aí como que a gente vai pagar nossas despesas e como também se organizar para pagar essas dívidas, para se livrar das dívidas, né? Sem abrir mão também aí. Não, porque tem gente que quando está devendo parece estar sendo procurado pela polícia. É quase isso. É quase isso, porque eles te ligam o tempo todo. Você tá assistindo sozinho? Fica devendo, sei lá, uma loja do varejo, você comprou umas brusinhas, tem cartão? Esquece de pagar o cartão, vou te ligar 8 vezes por dia, entendeu? Mas realmente essa questão da dívida tira o sossego das pessoas. Total. Só que ficar ansioso e às vezes entrar em depressão por conta de um problema financeiro não ajuda a resolver nada, né? Esse lance de ficar ansioso é um ponto, porque eu acho que ter esse planejamento até para você pagar a sua dívida te tira um pouco, né? Dessa questão desse peso. E tem um outro lance também que eu acho que ainda mais para quem empreende, né? Você não vai viver para pagar dívida. Eu acho que uma parte também tem que estar focada em você reinvestir no negócio. Reinvestir para ganhar o dinheiro para pagar essa dívida e não só em pagar dívida, né? Que senão você fica ali sem fim, né? Trabalhando para pagar dívida. Ter uma estratégia ajuda muito a conter a ansiedade. Porque uma coisa provavelmente algo que você passou anos fazendo de forma equivocada, você não vai corrigir em um mês. Então, não tem receita milagrosa. Infelizmente, eu até brinco, se tivesse, gente, eu e um monte aí de influencers, educadores e todos os profissionais do mercado financeiro, estaríamos trilionários. E não é bem assim que acontece, né? Tem até um ou outro vendendo aí uma receita milagrosa, mas depois vocês veem que não funciona muito na prática. Então, o esforço realmente de encarar de frente tem que ser, na minha opinião, o primeiro passo, né? Então, aceitar. Estou no momento de endividamento. Primeiro, acho que até melhorar essa frase, né? A gente às vezes fala, eu sou endividada. Eu estou. É um momento, é uma fase da minha vida que, assim como qualquer outra, pode passar se eu corrigir a rota ali. Eu mesmo falei no outro episódio que eu sou uma ex-endividada. Então, gente, é verdade, tá? Então, encarar de frente. Quando eu falo encarar de frente, sabe pegar essa mesa bonita aqui, ó? Pega tudo, todos os contratos, os extratos das dívidas, se empréstimo pessoal, consignado, se pegou ali, fez uma renegociação de cartão de crédito, ou mesmo do cheque especial, pega tudo isso e põe na mesa, vamos olhar o que está acontecendo, né? Qual que é o saldo devedor, qual que é o valor das parcelas, enfim. Então, o primeiro momento é a gente fazer esse levantamento geral para a gente entender o cenário. Muitas pessoas vão identificar ali que o desafio é um pouco maior do que elas conseguem abraçar. Então, vai ser a hora de priorizar.
Tem coisa, gente, que às vezes vai ser a estratégia do devo, não nego e pago assim que eu puder. Qual, por exemplo? Isso tem que ser muito bem organizado e planejado, porque principalmente pessoas que têm bens no seu nome, coisas do gênero, podem ser acionadas judicialmente. Então, você não pode sair simplesmente abandonando suas dívidas achando que não tem consequência nenhuma. Né? Então, inclusive em alguns casos que eu atendo, dependendo do cenário, vem um advogado especialista em renegociação bancária para me ajudar no atendimento, tá? Para a gente blindar o máximo que a gente puder o patrimônio daquela família, enfim, para começar a fazer as coisas do jeito que tem que fazer. O que precisa ser priorizado num primeiro momento? Nossa sobrevivência, então você não vai deixar de pagar conta de luz, né? Você não vai deixar de pagar... De ir no mercado. Sabe? A sua alimentação, pelo amor de Deus, né? Então, às vezes está lá, sei lá, pega e paga um empréstimo, mas está com a conta de luz, de internet, que hoje a internet, na minha opinião, na maioria das vezes nem é luxo mais, às vezes a gente necessita mesmo, né? Para trabalho, tudo. Então, assim, cuidado com essas contas de consumo, garanta, né, a sua sobrevivência. Em segundo plano, aquelas despesas, dívidas que têm a ver com bens. Então, eu não vou atrasar o meu condomínio, eu não vou atrasar a prestação da minha casa, do meu carro, porque eu posso perder o bem. Esse tipo de coisa tem que ser priorizado. Então, às vezes, equivocadamente, a gente escuta alguma coisa. Ah, não, eu vou pagar primeiro, sei lá, esse empréstimo. O banco, e depois eu pago. Calma, não é bem por aí, né? Tem ordem para fazer as coisas, né? E aí, depois, você vai administrando as demais. O que eu sugiro se chegou numa hora que realmente ficou muito complexo, pede ajuda. Porque quando vocês estão envolvidos emocionalmente, fica mais difícil, né? Então, quando a gente tá ali com empréstimo e tal, eu vejo muita gente indo renegociar e acaba, como ainda não tem a dimensão do que é um orçamento, né? Enfim, tá na ansiedade de pagar, renegocia um valor que não é capaz de pagar. E aí não adianta nada. Você só fica desgastando o relacionamento com o banco, assinando contratos mais complexos, com cláusulas mais difíceis de depois a gente administrar numa questão judicial, porque pensem assim, quando a gente está devendo no cheque especial ou devendo no cartão de crédito, existe um contrato padrão ali que todo mundo tem por trás daquele serviço. Quando você renegocia uma dívida, por mais que às vezes a gente não perceba, sei lá, fez online, tem um contrato ali, gente. E conforme a gente vai renegociando, esse contrato ele vai prendendo mais a gente, tem cláusulas novas ali. A gente começa a dar mais poder para as instituições. Então, assim, tem que tomar muito cuidado com esses movimentos de renegociação. Tem que ser realmente quando você sabe que você vai ter capacidade de pagar aquela parcela, né? Tudo bonitinho. Então, é isso. Olhar de frente, priorizar e aí começar a pagar de acordo com as suas possibilidades. E talvez, gente, em algum momento vai ter que soltar alguma coisa momentaneamente. Dependendo do nível de endividamento, sim. Soltar o quê, por exemplo? De repente, o empréstimo pessoal. Você não vai pagar. Não vai pagar, não tem como. Depois que você fizer tudo isso, não vai pagar momentaneamente. Porque daí você vai se recuperar, vai tomar fôlego, vai começar a guardar dinheiro aos pouquinhos para criar uma reserva de emergência em paralelo à sua reserva de quitação. E aí, assim que houver uma possibilidade de renegociação bacana, você vai ter um dinheiro para, né, barganhar aquela dívida. Então, hoje a gente vê, né, tem Feirão da Serasa, tem o Desenrola, né, que o governo lançou esse ano. Então, assim, possibilidades de renegociação acabam existindo. Mas eu vou ser muito sincera com vocês, gente. Os bancos, eles não negociam com bons pagadores. Para eles não tem necessidade nenhuma de negociar com você que está se matando para tentar pagar tudo e tá tudo quitadinho ali. Vou dar um exemplo para ver se eu entendi. Você fez um empréstimo, não deu conta de pagar a parcela. Aí você foi e refez. Às vezes você duplica a sua dívida, sei lá, por uma parcela menor. Aí você tá se matando para pagar aquela parcela que dobrou a sua dívida. Ou mesmo a primeira. Tanto faz. O banco não tá nem aí pra você se você tá não, pagando. Não, você tá pagando, é o que ele mais quer. É o relacionamento de longo prazo com você. Você fica amarrado, sei lá, exatamente, 60 até pra ele vezes. te empurrando mais coisas, o jurinho sendo pago ali, tá ótimo. Quando que você se torna um problema pra ele e aí ele vai querer sentar com você pra conversar? Calote. Quando você se torna inadimplente. Eu não Olha estou... que chique que é a Samela. Eu já meto um calote. Ela é inadimplente. Calote! Vou chamar o Chororó pra fazer calote. Olha, eu quero fazer um adendo. Gente, eu não estou incentivando que nós nos tornemos inadimplentes, que a gente não honre os nossos compromissos. Eu acho que assim, ninguém é criança. A gente sabe as regras do jogo. E a maioria dos endividados que estão comigo
muitas vezes foram porque passaram a viver num estilo de vida incompatível com a realidade, aquela bola de neve vai se construindo, né? Dificilmente é alguma fatalidade, sabe? Que realmente, nossa, aconteceu isso, Perdeu ninguém emprego. esperava, né? Não, dificilmente é esse cenário, tá? Sendo muito sincera. É realmente casa maior do que o padrão que podia, carro no padrão maior que podia, não saber lidar com cartão de crédito e sempre cabe um pouquinho mais naquela As parcela. pessoas não são injustiçadas, Não. elas são irresponsáveis. Sim. É isso que elas estão querendo dizer. Às vezes, sim, a negligência acontece. Então, assim, eu não tô incentivando que a gente deixe de pagar, tá? Eu quero que a gente honre com os nossos compromissos. Só que a gente tem que entender que a gente está num país que não tem educação financeira, uma desigualdade social muito grande e com juros extremamente abusivos. Eu acredito que as regras do jogo estão pendendo mais para um lado. Que é a dos bancos. E por hora, às vezes a gente tem que dar um basta. Pera, eu vou te pagar, banco, mas primeiro eu preciso garantir a minha sobrevivência. Beleza. Eu errei, eu entendo e eu vou me preparar para Devo, corrigir. não nego. Mas pago mais por- uma vez, cuidado com essa estratégia, não é sair fazendo, pelo amor de Deus. Peçam ajuda Não para tem- fazer tudo direitinho. Vamos correr com o roteiro aí. Fala. Devo, não nego. Tô aqui fazendo as contas com a Samela, pera. Sim. Bom, e deixa eu te perguntar, como que deve ser essa relação com o cartão de crédito em relação a compras parceladas, né? Porque é isso que você falou, o cartão de crédito, ele é muito, como que eu vou falar? Sedutor. Ele é sedutor, Ele é um boy isso. alto, cheiroso, que Ele chega te falando ilude, manso na sua né? orelha. Ele te entendeu? ilude, ele te Te ilude, ilude, entendeu? não tem nenhuma responsabilidade afetiva. Ele faz você acreditar que você pode. Olha que você vê, ele te abandonou. Não, e aí quando vem, porque assim, né? Aí você ganha, vamos supor aqui, vamos falar de um CLT, mas assim, a pessoa que é autônoma também, né? Se ela Um tem, número redondo, se ela por tem favor. um negócio só, você recebe ali uma renda, né? Um valor X. E aí, você não tem um cartão de crédito, quando começam a te oferecer um monte de cartão de crédito. E aí você gasta como se você tivesse Aí vários você fala, dinheiros, "Sai, muitos dinheiros, Satanás!" muitos dinheiros. É muito né? dinheiro. É muito delicado. É, né? limite de crédito não quer dizer poder aquisitivo, né, Sam? Não, exatamente. Eu acho que a primeira coisa é entender o que é o cartão de crédito, né? O cartão de crédito, gente, é um empréstimo financeiro, é um meio de empréstimo, né? Sim. Quando você tem aquele limite ali de 5, 10, 40 mil reais no seu cartão, é que você tem esse empréstimo pré-aprovado no mercado. E quando você utiliza esse valor, você tem agora um compromisso de pagamento, é uma dívida. É uma dívida controlada, porque você está pagando ali as suas faturas quando você consegue honrar tudo direitinho, mas é uma dívida, não deixa de ser. Você já tem aquele compromisso de pagamento em 10 vezes, em outubro do ano que vem, tem lá uma parcela que foi feita em 12 vezes, por exemplo, sabe? Então, acho que a primeira coisa é entender, gente, isso aqui é uma ferramenta de empréstimo financeiro. E a partir do momento que a gente entende isso, a gente precisa olhar para dentro e falar assim, eu preciso de fato disso? É o meu perfil? Né? Eu funciono com coisas de longo prazo? Porque parcelamento é este o problema. A gente olha só para o nosso mês, a gente não tem o orçamento do ano feito e projetado. Então, por exemplo, se eu já tenho 7 coisas parceladas, eu já não tenho aquilo projetado nos meus meses, então eu não tenho muita dimensão de quanto de fato eu posso ou não gastar. Então, se eu não sou uma pessoa que gosto muito de controle, que não quero ficar com muita ferramenta, né? Não quero ter esse tempo e tal, por que eu preciso de um cartão de crédito? Será que o débito não faria mais sentido no meu caso? Mas isso que eu ia falar, para uma pessoa que tem bastante responsabilidade financeira, faz sentido, né, Samela? Porque entra aquela questão para pessoas, por exemplo, que investem, que têm essa consciência de que se você não tem o desconto, se você não tem desconto para pagar à vista, compensa você parcelar. Para Sim. quem é muito regradinho, né, como você Para disse. quem está disposto a ter esse controle, porque ele traz essa complexidade maior de controle e já sabe utilizar, não tem problema algum. Hoje, gente, eu só passo as coisas no cartão de crédito, até cafezinho. Fico chateada quando eu tenho que passar alguma coisa no É débito. como uma milha, né? Por conta dos programas de fidelidade, os pontos, as milhas. Só que é a Samela de hoje, organizada, planejada, que já sabe lidar com essa ferramenta. Essa foi uma das ferramentas que eu me estrepei lá atrás, quando eu ainda não entendia muito bem. Não à toa eu tenho lá o meu orçamento, que ele já está projetado para um ano para frente. Toda vez que eu faço algo parcelado, por exemplo, porque cheguei nessa conclusão que você chegou, então, bom, meu rendimento, sei lá, nos investimentos
são 10% ao ano e a loja está me oferecendo 5% de desconto, ou então em 10 vezes sem juros. Talvez eu vou pagar em 10 vezes sem juros, porque para 5% que ela está me dando, mas eu ganho 10 se eu deixar o dinheiro e for pagando aos poucos, eu prefiro ir ganhando ali os 10 aos pouquinhos, né? Nesse caso, ok, né? A gente já tem essa dimensão. Mas quem não tem, sendo muito sincera, quando vocês chegam com muita desorganização financeira, eu sempre proponho, num primeiro momento, tirar o cartão de crédito, se possível. Nem sempre é possível de uma vez, porque até para isso a gente precisa ter um pouquinho de dinheiro em caixa, né? Porque a gente tem que pagar a fatura do mês e tentar começar a passar as coisas mais no débito. Por isso que o processo de planejamento financeiro, ele leva um tempo, para a gente ir construindo as coisas, fazer as viradas no momento certo, porque às vezes vocês tentam virar no momento equivocado e o mês seguinte se torna catastrófico, porque fez a estratégia sem entender direito o que estava fazendo, né? Veja a parte boa de ficar devendo. Se você ficar devendo, o próprio mercado te tira o cartão, né? Já é um incentivo para você recomeçar do zero. Então, assim, o cartão, ele pode sair da camada de vilão e ir para a camada de aliado, mas cada um tem que entender o seu momento e se faz sentido para si. Às vezes o cartão pode ser utilizado para coisas muito específicas. Então, comprei uma passagem aérea, sei lá, comprei uma geladeira e tal. Mas será que eu preciso passar para o perfil que tem descontrole, que não tem essa paciência que eu tô falando, o meu mercado, o meu combustível... Parcela mercado, o meu lazer. Isso. Então, parcelar mercado, gente, terrível. O mercado é mensal, essa parcela vai se acumular com, sabe? Então, assim, às vezes, você pode mesclar, né? Se você chegar nesse nível de conseguir passar tudo e ter um bom cartão que pontua legal e que você está usando isso ao seu favor, aí legal, passa até o cafezinho, que é o meu caso, por exemplo. Mas tomar muito cuidado com isso, porque às vezes a gente fica iludido que vai conseguir, que não sei o quê, e tá só se estrepando ali com o cartão. Do lado da ilusão moram os sonhos. E aí eu queria te perguntar assim, como que a gente busca sonhos que parecem assim muito distantes? Assim, uma casa, um carro, uma viagem muito legal, que tem coisas que a gente acha que não são pro nosso bico, que a gente sabe como que tá a nossa situação e imagina quanto que custam. Como que começa a sonhar com essas coisas na prática? Eu gosto muito da analogia de falar, como é que a gente come um elefante? Como é que a gente come Nada contra os elefantes, um elefante, tá, gente? Né? Até porque a gente come vaquinha, porquinho, galinha, então tá tudo certo. Qual a diferença, né, gente? Pra quem não é vegetariano, vegano, então... Mas assim, como é que a gente faria, por exemplo? O jeito seria por partes, né? Uma hora a gente chega e come todo o elefante, mas não dá pra comer ele de uma vez. É a mesma coisa com grandes projetos. Provavelmente, talvez a gente não consiga fazer de uma vez, mas a gente começa a fazer por partes, né? Eu acho que a primeira parte seria orçar, mesmo que seja um orçamento bem no cheiro, assim, sabe? Então, eu tenho o desejo da casa própria. Onde seria essa casa? Quais são os valores dos imóveis que tem no bairro onde você quer morar? Né? A estrutura dessa casa, né? Se vai ter área de lazer, não vai? Quantos cômodos? Pesquisei, sei lá, a casa que eu desejo custa 800 mil reais. Pronto, temos um número. Então, a gente tem que sair da camada do sonho só e começar a transformar em meta. E uma meta tem que ter valor, tem que ter prazo, tem que ter tudo bonitinho. Então, pega esse projeto que você quer, uma viagem, aquisição de um bem, algo relacionado à sua educação, quer fazer uma pós, um MBA. Uma viagem, sei lá, o que você quiser, tá? E faça um orçamento, nem que seja inicial, assim, só, né? Às vezes tá tão distante, né? Mas pega uma referência. Uma vez que você sabe esse tamanho, aí você consegue pensar dentro da sua realidade hoje, quanto você talvez conseguiria guardar para aquilo. E aí você vai ter uma noção de prazo, né? Se você, na velocidade que você está, tá vendo que não vai realizar na época que você gostaria, aí sim vem o plano de ação, né? Porque ou você vai ter que dar um jeito de aumentar a sua renda, manter o seu custo de vida ali na linha, né? Porque esse é um erro bastante clássico. Vou aumentando minha renda, já vou aumentando logo o custo de vida, enfiando uma coisinha a mais. Aí nunca sobra o que a gente gostaria que sobrasse. Ou você vai ter que lutar para ganhar mais, porque daí você junta dinheiro mais rápido e antecipa esse sonho. Ou você, às vezes, vai até rever o teu sonho, né? Então, assim, putz, eu queria um apartamento de 800 mil. Mas e se eu começar por um de 300 mil? E lá na frente, daqui uns anos, né, a gente, se
quiser, mantém aquele, compra um outro, ou então vende aquele para dar entrada no outro e você vai indo por degraus. Que eu acho que isso é uma coisa também muito relevante. Tem um exemplo que eu gosto de dar, tem um vídeo lá no meu canal do YouTube que eu falo dessas coisas. De uma viagem que eu queria fazer para o Canadá. Tinha um casal de amigos morando lá e eu queria aproveitar essa oportunidade de fazer um intercâmbio. Mas naquele momento ainda não era viável. Então, o que eu fiz? No ano anterior, eu propus uma viagem para um lugar frio. A gente foi lá para Gramado e Canela. Porque eu já queria, assim, eu não posso ainda ir para lá, mas eu posso já fazer. Então, enquanto eu estava guardando dinheiro para o sonho maior, a gente tentava viver um pouquinho dele numa proporção menor. Eu lembro que eu fui numa lojinha também de importados e tem uma coisinha que, não sei se vocês já viram, que passa assim na panqueca, que chama maple syrup, né? E isso é do Canadá, esse maple, essa folha, é a folha da bandeira do Canadá, né? E aí eu fui lá e comprei um livro de viagens do Canadá. Então, coisas que já iam meio que aquecendo o meu coração e me deixando próxima do Canadá. A manter o foco. E lá, e aí eu pus, o que aconteceu? Nessa viagem a gente foi numa época de outono e tava assim, daquele jeitinho, com as folhas todas caídas no chão. No Canadá ou Não, Gramado? lá em Gramado e Canela. E aí tinha uma árvore com a folha muito parecida com essa árvore do maple, que é a bandeira do Canadá. E aí eu tirei uma foto, né, os nossos pés próximos da folha, assim, e eu coloquei num quadrinho em cima da minha mesa de trabalho. Na época eu ainda era CLT e trabalhava numa empresa. Até brincava, o dia que eu queria pedir demissão, né, subir nas tamancas com a minha chefe, eu olhava pro quadrinho, assim, não posso pedir demissão. Hoje não, Faro. Hoje não. E, gente, aconteceu, né, o Canadá aconteceu em 2017. Então, assim, não dá pra ir pra Disney ainda? Vamos, né, pra um parque mais... Beto Carreiro? Vamos pra um Beto Carreiro, a nossa Disney brasileira, né? Então, assim, o sonho maior, ele pode ser vivido aos poucos enquanto você não consegue realizar de uma vez. A questão é que, infelizmente, muita gente quer fazer acontecer de qualquer jeito. Não, dou um jeito... E aí se estrepa, né? Não precisa ser assim. Sim, verdade. E pra quem quer começar a investir, qual que é... O que você indica, assim, qual é o melhor caminho? Hoje eu sei que as pessoas ainda têm em mente que de repente é preciso ter muito dinheiro para investir, mas não é uma verdade, né? Não, hoje não. Muito mais democrático hoje, a gente tem mais possibilidades. Então, assim, ó, investir, gente, vai ser a cereja do bolo. Eu gosto sempre de reforçar isso. Estratégia de pontos e milhas, tudo isso é cereja. O bolo mesmo, quem vai fazer somos nós. Tá? O nosso esforço de poupar todos os meses é que vai trazer o resultado. Principalmente quando a gente está no começo dos investimentos, vocês vão ver o dinheirinho de vocês crescendo, tipo, R$1, R$10, né? Então, às vezes dá até uma preguicinha no começo. R$10 já é uma integração do ônibus pro metrô aqui na capital paulista, região metropolitana, e você ainda compra uma água gelada. Pois é. É dinheiro, é dinheiro. Só que é isso, né? A gente vai levar alguns anos para sentir que o montante de dinheiro que a gente acumulou agora geram rendimentos relevantes, né? Então, no começo, coloquem muito essa consciência, né? De que os rendimentos dos investimentos não vão fazer a nossa parte. Acho que é a primeira coisa que tem que se pensar. Foco no orçamento e fazer sobrar com consistência todos os meses. Começou a sobrar... eu gosto muito de trabalhar com uma estratégia onde a gente olhe para os nossos investimentos e tenha clareza. Tem 3 coisas que tem que acontecer nos nossos investimentos. A gente precisa criar a nossa reserva de emergência, porque é um dinheiro a estar disponível ali em qualquer imprevisto. A gente estava conversando sobre isso. Reserva de emergência, sei lá, tem gente que fala 6 meses do seu salário. Depende, cada família vai entender o que faz sentido para si. Mas, assim, menos do que 3 meses do seu custo de vida, eu nem falo muito do salário, mas, assim, o custo de vida, né? Se você já tá com um salário um pouquinho maior do que as suas despesas, você não precisa guardar o salário, se não quiser. São as despesas, né? Então, menos que 3 meses eu acho muito arriscado. Eu acho que é um limite, assim, já muito baixo. É viver com emoção, né? É viver com emoção, porque, gente, até tive um depoimento de uma cliente minha que falava, Samila, eu lembrei tanto de você esse mês, porque é aquela sensação da pessoa de querer compensar o tempo perdido, então ela quer deixar o menos possível nesses investimentos mais conservadores para ela tentar ter uma rentabilidade muito maior. E essa cliente, ela sempre falava sobre deixar uma reserva mais, né? Michuruquinha ali. E eu sempre preocupada. Por quê? Esposo autônomo, com uma filha pequena, idosos ao redor,
Carro, casa, a gente sabe que as coisas acontecem. Eu sempre martelando na cabeça dela. E nesse mês ela me mandou uma mensagem: Samila, esse mês eu entendi o que você me falou da reserva. Se lascou. Aconteceu tudo nesse mês. Eu tive que tirar 5 mil por causa disso, aí veio não sei o que lá, o meu emprego, agora eu perdi parte da minha renda, não sei o que lá, não sei o que lá. Sabe, aquela brincadeira, aquela reserva que ela tinha deixado, simplesmente quase se esvaiu nesse mês. Exatamente. Então, assim, a primeira coisa que a gente tem que ver nos nossos investimentos é isso. É a reserva de emergência. Senão, todo o resto acaba sendo dilapidado quando algum imprevisto vem, tá? O segundo são os nossos projetos, os nossos sonhos. Começar a guardar dinheiro para aquilo que a gente quer realizar. A viagem, a entrada da nossa casa própria, qualquer coisa que vocês queiram realizar. Então, vão ter investimentos específicos para esses objetivos. Tem objetivo que você quer realizar esse ano, tem objetivo que você quer realizar daqui 5 anos. Então, você começa a dar parâmetros para a pessoa que vai te ajudar a investir, para ela alocar o seu dinheiro em produtos adequados. Porque ela sabe que aquele dinheiro é para uma viagem para Disney que vocês vão fazer quando a criança, por exemplo, completar 10 anos. E isso é daqui 5 anos. Então, ele já sabe que ele pode dar um fundo de investimento um pouquinho mais interessante, que seja um pouco mais rentável, porque você não vai usar agora no curto prazo, né? E, por último, a sua independência financeira, o complemento da aposentadoria. Não podemos esquecer dessa parte, porque a maioria dos aposentados no Brasil ganham um salário mínimo. E, gente, tem muito empreendedor que está deixando isso de lado, não paga o INSS à parte, às vezes não tem nem MEI. Porque o MEI, pelo menos, garantiria ali um salário mínimo na aposentadoria. Mas você indica fazer pelo menos aquela contribuição mínima do INSS? Sim, porque eu acho que são coisas diferentes. Eu até brinco com o pessoal. Vai que vocês lá na frente me abandonam. Deus livre, guarde, acontece alguma coisa, dá tudo errado, eu fico em paz que pelo menos o INSS você vai ter. Tem muita gente falando, não, mas se a pessoa guardasse o dinheiro... Gente, mas quantas coisas podem acontecer no longo prazo na vida dessa pessoa? É pouco, né? Não, é pouquinho. É pouquinho. E ele é um mas seguro tem pra gente hoje. que fala que, tipo, não adianta você fazer aquela contribuição maior, né? Que compensa Então, fazer mais aí quando tem- você estiver mais próximo de se aposentar. Tem que, faz sentido. tem que conversar com um advogado previdenciário nesse caso. Que muda tanto também, né? Então vai saber como é que Um vai advogado previdenciário vai conseguir extrair o seu histórico de contribuições e fazer o cálculo de quanto faz sentido você contribuir daqui para frente para não ser nem demasiado e nem insuficiente, você perder oportunidades, talvez. Esse é o profissional que eu costumo indicar para quando vocês querem fazer esse cálculo. Então, assim, tem que olhar a carteira de investimento e ver essas 3 coisas: reserva de emergência, projetos e aposentadoria. Para quem está começando, a gente precisa colocar num lugar seguro, que vocês consigam sacar rápido e que renda melhor que a poupança, porque é isso que é característica de reserva de emergência, né? Não adianta colocar em ações. Ações são super voláteis. Uma hora você tá, sei lá, com 100 mil investido, dependendo do que acontecer com o mercado, você tá com 80, 70 mil. E aí, você vai resgatar com prejuízo. Eu vou Você chorar, consegue né? indicar pra Lágrimas de- gente 3 bancos de investimento? Então não precisa ser bancos. Ou produtos, você Os prefere? produtos, produtos, porque hoje pronto. eles estão em Exato. todas as instituições, tá? Sim. Então, assim, o mais seguro de todos para não errar, Tesouro Selic. Preste atenção nessa palavra, Selic. Esse é o único título do Tesouro, que é quando a gente empresta o nosso dinheiro para o governo. Então, é o maior Sim. nível de segurança existente, que vocês podem sacar antes da data de resgate sem ter prejuízo. Então, para quem tem muito receio, esse seria o investimento que já vai ganhar da poupança, seu dinheiro vai estar lá super seguro e tá super ok, tá? Segundo nível de segurança seria quando a gente empresta o nosso dinheiro para as instituições privadas. E aí tem uns produtinhos chamados CDBs, RDBs, né? Tem outras siglas que vão aparecendo, mas essas são as mais comuns, tá? É certificado de depósito bancário, enfim, essa parte mais do economês, vocês não precisam ficar decorando, né? Mas é só para vocês terem um conhecimento. Quando a gente empresta o nosso dinheiro para as instituições financeiras, através desse tipo de produto, a proteção é uma instituição privada chamada Fundo Garantidor de Crédito, o FGC. Ele devolve até R$250 mil por CPF e por instituição. Então, significa que se aquela empresa quebrar, ela pode acessar o Fundo Garantidor de Crédito para pagar os seus credores. E você tem o seu dinheiro de volta. E eu posso falar hoje com mais autonomia sobre esse tema, porque aconteceu com um produto financeiro dentro da nossa estratégia lá em casa esse ano. Então, uma financeira que a gente tinha um CDB quebrou, e a gente em 2 meses estava com dinheiro na nossa conta, tudo bonitinho, com a rentabilidade até o dia que ela anunciou realmente a falência.
tava tudo ok, então funciona. Eu já tive essa experiência até na minha vida pessoal. O FGC de fato funciona. Seria o segundo nível. Contas digitais tem. Bate um certo desespero, né? A hora que Bom. ou não, vocês não Bate, Tá né? lógico que bate. Imagina. Mas enfim, né? Deu tudo certo. E o último seria um fundo de investimento de renda fixa que compõe esses produtos que eu falei para vocês. Só que aí é o último nível em relação à segurança. Para tentar te dar uma rentabilidade maior, você terceiriza essa gestão, tem um gestor, uma pessoa mesmo ali fazendo gestão do fundo, comprando e vendendo ativos, tanto do tesouro. Não, muita confusão, É. eu achei. Vamos focar Não, mas Tesouro Selic. Não, já- deixa ela É. falar. Não, eu acho Não, que é só tem para que avisar falar. vocês. sim. Porque assim, as corretoras, gente, normalmente vão oferecer os fundos de investimento. É. Porque é ali onde elas ganham mais. Uhum. Então, assim, vocês precisam entender que nesse quesito, vocês estão abrindo um pouquinho mão de segurança. Porque a segurança é indireta. Uhum. Se o gestor do fundo fizer muita bagunça, ele pode quebrar o fundo. Certo. É difícil acontecer? Sim, é bem raro. O nosso sistema Mas hoje ele é aconteceu bem com robusto. você, Samela, que tá ligada no movimento. E nem pensa foi que a gente- fundo, né? Foi um produto ali de renda fixa. Mas o fundo acontece, gente. Já aconteceu com um cliente meu, infelizmente. Então, assim, precisa saber que não existe investimento 100% seguro. Nem deixar o dinheiro em casa é 100% seguro. Você pode, sei lá, ter um incêndio, estragar a nota do dinheiro, enfim, tá correndo ali pela inflação. Então, tem que administrar esses riscos. Mas, para quem tá começando, não quer errar, pode ficar no Tesouro Selic. Tá tudo certo. E Samela, Perfeito. infelizmente está acabando. A gente tem a vontade de trazer ela toda semana. Tem uma que a gente não pode deixar de fazer. A gente até citou Ana Hickman, Suzana Werner, Nayara Azevedo, enfim. Uma situação que a mulher se sente dependente financeiramente de alguém. Como que ela consegue, aos poucos, conquistar a independência financeira dela? Tem uma estratégia diferente? Você, pela sua experiência, todo mundo que você já atendeu, o que você recomenda? Por onde que a gente sai dessa gaiola de ouro? A gente vai ter que ter uma conversa difícil, né? Infelizmente, decisões importantes são tomadas através de conversas difíceis. Então, se ela ainda tiver espaço para se comunicar, né, com o parceiro, enfim, tem que rever esse jeito de organizar o dinheiro, trazer um pouco mais de autonomia para si, né? Se for o caso, até separar um pouco, se usavam uma única conta, não necessariamente porque é casal tem que estar numa conta só, não existe isso. Existe o que funciona para cada família, tá? Para ela começar a trazer de volta. Em casos muito extremos, gente, teria que entender realmente o cenário, mas, por exemplo, até ter uma conta paralela para que você, para sua segurança, vá guardando um pouquinho de dinheiro, né? Não é o certo, né? Quando a gente tá num relacionamento, a gente quer ter transparência com o nosso par. Mas se tá num momento já onde está ocorrendo violência patrimonial, coisas do gênero, talvez você começar a se blindar e Ou procurar só um desconforto, advogado. né? Ou só um desconforto. Porque às vezes a pessoa trabalhou muito por alguma situação, entrou nessa situação de dependência financeira, e não só de marido, mas sei lá, tem gente que depende financeiramente de filho, quem é mais velho, tem gente que depende de pai e de mãe. Às vezes a Sim. pessoa só tá desconfortável. Então, começar a separar os fluxos é Tá. uma boa. É que eu fui pro extremo pensando, de repente, em alguém que realmente já tá numa situação muito difícil. Então, trazer um advogado já, mesmo que seja ali, né, sem ainda abrir tudo. Porque assim, gente, dependendo do regime de casamento que foi feito, mesmo que você tente ter uma conta paralela, não sei o quê, na hora da partilha vai dar problema. Então, por isso que as coisas não são tão simples assim, tá? Mas para quem não tá numa situação talvez muito crítica, é começar a se posicionar um pouquinho e falar, olha, não tá funcionando assim para mim, né? Vamos pensar numa forma diferente de organizar o dinheiro, né? E aí, quem sabe ter cada um a sua conta para suas contas pessoais e a conta que é da casa numa conta específica, aí realmente estudar, né? Testar modelos diferentes. E que dica você dá para quem tá pensando agora em 2024 em iniciar o seu próprio negócio ou fazer uma transição de carreira, para quem tá aí no CLT e quer fazer uma mudança em 2024, qual é a melhor forma de fazer isso, se planejar para fazer isso? Acho que você trouxe a palavra, é planejamento, né? Quando a gente quer empreender por desejo, vem muito da paixão por aquilo que a gente quer fazer, né? Porque tem gente que empreende por necessidade, ainda mais no nosso país, né? Não teve jeito, não tinha emprego, resolveu, começou a vender quentinha, começou a fazer tal coisa e tá indo e tá acontecendo. Mas quando a gente quer fazer uma transição de carreira, a gente tá tendo escolha, né? Então, eu trabalhava, de repente, sei lá, como funcionária pública, não gosto mais, não tô me vendo feliz aqui, mas gosto muito, sei lá, de trabalhar com moda e quero abrir minha loja e tal. O planejamento faz
toda a diferença, gente. Porque eu vejo muitas pessoas fazendo esse tipo de movimento sem ter um bom planejamento, sem ter uma reserva financeira, achando que já vai bombar no primeiro trimestre, no primeiro semestre. A gente sabe que, por dados estatísticos, a maioria dos CNPJs morrem nos 2 primeiros anos e poucos sobrevivem depois de 5 anos. Então, assim, é muito sério fazer esse tipo de virada. Então, às vezes, é ir testando, né? Você gosta daquela área? De repente, trabalha primeiro naquela área com alguém, experimenta, conversa com pessoas que já empreendem na área que você quer empreender, né? E faça as coisas com calma, tentando deixar o emocional um pouquinho mais de lado e trazendo um pouco mais do racional. Sair empreendendo na porra louquice, sem reserva, sem nada. Gente, olha, são poucas as histórias que eu vejo de sucesso. Por quê? Os insucessos, eles não são contados. É verdade. Quantas pessoas não ficaram pelo caminho, a gente não sabe. A gente só olha aqueles 3, 4 que estão no Instagram falando que conseguiram. E os 100, 200, 300 que ficaram pelo caminho. Então, toma muito cuidado. E, Samela, tem alguma dica de economia boa e fácil que você dá para as pessoas? Sei lá, tem aquelas pessoas que falam assim, se você parar de tomar café na rua, né? Alguém fica rico deixando de tomar cafezinho. Depende, né? Se a pessoa gasta 50% da renda dela com cafezinho, talvez. Mas assim, gente, eu acho que é o dia a dia, né? É buscar oportunidades. Então, por exemplo, estava conversando com uma cliente esses dias e ela faz compras num mercado dentro do shopping que é super conveniente para ela. Obviamente, ela está gastando uma fortuna sem a menor necessidade. Então, assim, a gente já viu outras possibilidades para ela evitar ir nesse tipo de atacarejo, alguma coisa. Gente, então assim, às vezes é coisa simples. A questão da alimentação, gente, tem pego muito porque a nossa vida tá muito corrida. Então, não é que não pode pedir comida de delivery ou comer fora com a sua família no fim de semana. Pelo contrário, isso tem que acontecer, mas tem que se dar um limite. E para que haja esse limite, a gente precisa ter opções quando as coisas acontecem. Então, se você não se planeja, não traz um lanchinho na bolsa, não pensa ali nas refeições da semana, a fome vai vir. E aí, quando a fome vem, a gente vai pelo instinto. E isso é muito mais forte do que qualquer coisa. Você vai ter fome umas 3, 4 vezes por dia, pelo menos. Aí né? eu vou num café à tarde, eu vou num café de manhã, gente, não há orçamento que aguente. Se você quer economizar e tal, então assim, pega um dia. Eu fazia isso quando eu trabalhava fora. Toda sexta-feira era o dia de ir no café. Aí eu pedi um bolo de cenoura com cobertura de chocolate, que eu amava, um café. Só que de segunda a quinta, eu levava meus lanchinhos. Banana, lanchinho, frutas secas, né, castanhas. E era aquilo. E eu tinha um dia da semana que eu podia, sabe? Porque ali são os limites. Então, esse tipo de coisa, olha com cuidado, vê se você não tem oportunidades, né? Esse adulto, Acho né? que em resumo de tudo, tem que fazer aí um balanço de 2023, Exatamente. né? Lições Pegar aí nos aprendidas. detalhes onde foram os Isso. excessos e se planejar para 2024. Pega aí as dicas da Samela. Samela, muito obrigada. Imagina. Foi um prazer ter você aqui mais uma vez. Como a Pá disse, a gente podia trazer você toda semana. Sim. Samela, como as pessoas fazem para te achar nas redes sociais? Bom, eu estou lá como Samela Silva, então é @SamelaSilva. E tem canal no YouTube, lá o meu canal é SOS Financeiro, que é o nome da minha empresa. Então, vocês me acham lá no YouTube, acham no Instagram, tá tudo lá. Samela já esteve aqui no episódio 27, tá, pessoal? Pra quem quiser uma maratona de Samela aqui no Protagonistas. E este episódio é um oferecimento Hubcom. Estrutura completa com equipamentos de ponta e múltiplos cenários dinâmicos. No Hubcom, você conta com os serviços de criação publicitária, assessoria de imprensa, produção audiovisual e consultoria empresarial. Tire o seu projeto do papel, fale com a gente. E não deixem de seguir a gente lá no Instagram, protagonistas.podcasts, porque é por lá que a gente compartilha os melhores cortes, interage com vocês, avaliem também esse episódio, se inscrevam aqui no canal. Compartilhem esse episódio com alguém que você acha que precisa se organizar financeiramente em 2024. Bom, eu acho que todo mundo, né? Mas você pode falar pra pessoa, amiga, tô te mandando porque eu sei que você tem cara de investidora. Não fala que ela tem cara de quem tá, não fala que né, ela tá precisando se perdida, organizar. né? Aquela indireta, né, do Ou bem. se for aquela amiga que você tem mais intimidade, É pode verdade, mandar né? e falar, amiga, olha, definitivamente você precisa dar um jeito na sua vida em Vamos 2024. lá, né? É isso. Chega de trabalhar com essa Então, perrengue. ó, pensa aí em 2 amigas, pelo menos, que você quer ajudar em 2024 e compartilha esse episódio com elas. E não deixem também de seguir a gente no Spotify,
de avaliar o nosso episódio, faça aí seu comentário, ajude a gente a fazer o nosso trabalho crescer cada vez mais. É muito importante essa interação. E a gente se vê no próximo episódio. Muito Até obrigada. semana que vem. Tchau. Beijo, tchau. Obrigada, meninas. Protagonistas, um podcast apresentado por Ariane Lobo e Paloma Mina. Aqui você vai ouvir histórias reais de empreendedorismo e todos os perrengues que fazem parte dessa jornada. Um espaço onde o sucesso vai além do próprio negócio. Protagonizar as nossas histórias é o que a gente busca. Vem com a gente se inspirar? Este episódio é um oferecimento Hubcom, estrutura completa de foto e vídeo para o seu negócio ser visto e lembrado.